A sombra da árvore maldita. Nos confins de uma pequena vila chamada Pedra Branca, havia uma antiga árvore que, há gerações, era evitada pelos moradores. A árvore, uma imensa figueira com galhos retorcidos e raízes que pareciam se mover sob a terra, ficava à beira da estrada que levava ao antigo cemitério da cidade. Diziam que quem se aproximasse demais da árvore à noite jamais voltava. A lenda da árvore era passada de boca em boca. Os mais velhos alertavam os jovens sobre o perigo, mas poucos sabiam a verdadeira origem daquela maldição. Algumas versões contavam que a árvore era o túmulo de uma bruxa que, séculos atrás, havia sido queimada viva. Outras histórias diziam que a árvore havia crescido a partir do sangue de um homem assassinado por sua própria família. Mas o que todos concordavam era que algo sombrio habitava ali, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Entre os moradores, havia uma mulher chamada Clara, conhecida por sua curiosidade e descrença em superstições. Clara, uma professora na pequena escola da vila, sempre achará as histórias sobre a árvore uma forma de manter as crianças longe do cemitério, um medo infundado cultivado por gerações. Ela, uma mulher prática, acreditava que a árvore era apenas uma velha e imponente figueira, sem nada de sobrenatural. Uma tarde de outubro, Clara decidiu desafiar o medo da vila. Cansada dos boatos e do pânico infundado, decidiu caminhar até a árvore ao cair da noite, acreditando que, ao fazer isso, poderia provar que não havia nada de errado com ela. Com uma lanterna na mão e o vento da noite soprando suavemente, ela seguiu pela estrada de terra que levava ao cemitério. Ao se aproximar da figueira, o ar pareceu mudar. O vento cessou abruptamente e um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Clara, por um momento, hesitou. Olhou em volta, esperando ouvir o som de pássaros ou o farfalhar das folhas, mas tudo estava quieto demais. Mesmo assim, ela continuou, determinada a provar sua teoria. Quando chegou ao pé da árvore, algo estranho aconteceu. O chão sob seus pés parecia pulsar levemente, como se a terra estivesse respirando. Clara recuou, assustada, mas forçou-se a rir da própria reação. É apenas o nervosismo, pensou. Mas, no fundo, algo a incomodava. Aquele silêncio era como se a própria natureza estivesse segurando o fôlego. Ela decidiu tocar a árvore, como um ato final de desafio à superstição. Ao encostar sua mão no tronco, um frio cortante percorreu seu corpo. Era como se sua pele estivesse tocando gelo puro, apesar da noite quente. Antes que pudesse retirar a mão, ouviu um sussurro. Vinha de dentro da árvore. Ajude-me. Clara congelou. Sua mente tentou racionalizar o que acabará de ouvir. É o vento, disse para si mesma, embora o ar estivesse parado. Ela se virou para ir embora, mas algo a impedia de se mover. O sussurro se repetiu, mais forte desta vez, como um lamento desesperado. Ajude-me. De repente, a lanterna em sua mão apagou. A escuridão ao redor se tornou opressiva, e Clara sentiu uma presença atrás de si. O ar estava pesado, e um cheiro doce e enjoativo começou a emanar da árvore. Ela se virou lentamente, e o que viu a deixou sem fôlego. No tronco da árvore, a casca parecia se mover, formando lentamente o contorno de um rosto humano. Os olhos eram profundos, sem fundo, e a boca entreaberta parecia murmurar palavras inaudíveis. Clara tentou recuar, mas suas pernas estavam presas ao chão, como se as raízes da árvore tivessem se enrolado ao redor de seus tornozelos. Ajude-me. A voz agora era clara e angustiante. Eu estou presa aqui. Clara lutava para entender o que estava acontecendo. A árvore, a lenda, não era apenas uma história. Algo, ou alguém, estava aprisionado naquela figueira. Ela tentou se soltar, mas quanto mais lutava, mais sentia as raízes apertando seus pés e pernas. O desespero tomou conta dela. Era como se a própria árvore estivesse viva, uma prisão para algo antigo e terrível. Então, uma imagem invadiu sua mente. Clara viu, como em um sonho, uma mulher sendo arrastada até a árvore há muito tempo. A mulher estava chorando, implorando por misericórdia, mas os aldeões, com tochas e ferramentas, não mostravam piedade.
Eles a amarraram ao tronco e a deixaram ali para morrer lentamente. E quando a mulher finalmente deu seu último suspiro, a árvore começou a crescer, alimentando-se da vida que havia sido tirada de forma tão cruel. Eu fui traída, sussurrou a voz, agora soando mais nítida na mente de Clara. Eles me deixaram aqui para apodrecer, e meu espírito nunca descansou. Clara percebeu, então, que a árvore era uma prisão para o espírito vingativo daquela mulher. Mas havia algo mais sombrio. A entidade que agora habitava a árvore não era apenas a mulher que havia sido morta injustamente. Era algo corrompido pelo ódio, pela dor e pelo tempo. Era uma força que desejava escapar, e Clara estava prestes a ser o próximo sacrifício. Desesperada, Clara começou a rezar, algo que não fazia há anos. Mas parecia inútil. A escuridão ao seu redor se fechava cada vez mais, e o rosto no tronco da árvore se tornava mais nítido, mais real. Então, num último esforço, Clara gritou, pedindo ajuda, mas sua voz foi engolida pelo silêncio da noite. E, subitamente, tudo parou. As raízes que a seguravam soltaram-na, e o rosto na árvore desapareceu. A lanterna em sua mão acendeu novamente, e o vento voltou a soprar. Clara correu para longe dali, sem olhar para trás, o coração batendo descontroladamente no peito. Quando finalmente chegou em casa, ofegante e trêmula, sabia que jamais seria a mesma. As histórias eram verdadeiras. A árvore estava viva, e o espírito que ali habitava era algo que não pertencia a este mundo. Nos dias que se seguiram, Clara deixou a vila, incapaz de viver tão perto daquele lugar amaldiçoado. A figueira continuou de pé, imponente, à beira da estrada, aguardando sua próxima vítima. E aqueles que ousavam passar por ali à noite, juravam ouvir, no vento, o sussurro suave de uma voz pedindo ajuda. Mas ninguém nunca parava para escutar.